Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial, né? Se tornarem donas de si, principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida, que são quais, meus amores? Relacionamento, carreira, finança e autoconfiança, né? Autoestima, autopoder. E isso sem precisar de anos de terapia, tá bom? Nós estamos começando hoje o circuito de aquecimento para a semana A Cura de Paz Cura a Minha Vida. São 9 super aulas, né? São 9 live aulas, onde eu vou entregar tudo para você que quer aí conhecer e saber, né, quais são os bloqueios que você traz da sua infância que te impedem de viver o melhor, né, da sua vida, o melhor do seu potencial. Tá bom? E vamos caminhando aí para a última ferida, a última situação, o último acontecimento que você vivenciou na sua infância, que ainda está travando a sua vida. Eu vou trazer para vocês, ao longo das aulas aí do circuito de aquecimento, quais áreas que estão travando, né, gente? Já comentei isso com vocês. Vou trazer de maneira específica e explicadinha cada uma dessas marcas atuando aí nas suas vidas. Assim como eu estou trazendo explicadinho as marcas, né, as situações, eu vou trazer também as áreas, como elas destroem as áreas das vidas da gente, tá bom? A última é o sentimento de traição. Se você, quando criança, se sentiu traída, coloquem para mim no chat. Eu. Se você não se sentiu, coloque não. Traição. Quem se sentiu traído na infância? Coloquem para mim, por gentileza. E quando que uma criança se sente traída? Quais são os comportamentos, quais são as ações, quais são os acontecimentos que fazem com que uma criança se sinta traída, meus amores? Ou seja, que fazem com que você tenha se sentido traído. Mentiras. Sabe aquela de vou levar para passear e leva para vacinar? Quem nunca? Pois é, começa por aí, né? Os pais fazem as mentirinhas e assim, mais uma vez não estou julgando, vou jogar a culpa neles até a gente resolver, mas começam assim essas mentirinhas, né? Fala que vai levar para passear, leva para vacinar, fala que vai para algum lugar e leva para outro, fala que vai sair para trabalhar e vai se divertir com outros adultos, e a criança vai descobrindo e vai se sentindo traída, ou seja, se você ficou do lado de outras crianças, ao invés do seu filho, por exemplo, você fica sempre defendendo, né, outra criança ao invés da sua, né? Por exemplo, sua criança está lá brincando, ou você estava brincando quando criança, e a outra criança que era folgada e queria o seu brinquedo de qualquer jeito, aí a sua mãe vai lá e pegou aquele brinquedo que é seu e entregou para outra criança e falou: não, deixa ele brincar. Aí, né, ou seja, não teve ali um diálogo, não teve uma conversa do tipo, não, brinquem um pouquinho você, brinque um pouquinho o outro, simplesmente teve aquela ação ali, onde a criança se sentiu traída. Né? Quando que acontece? Como que é para a criança se sentir traída? Ela sente que a confiança dela no adulto foi quebrada. Ela não pode confiar, ele não vai defendê-la, ele vai defender o outro, ele não vai estar do lado dela. Ou seja, essa sensação que a criança fica, que é a sensação de traído. E acontece, por exemplo, quando eu tive uma cliente, deixa eu contar para vocês, eu tive uma cliente que ela era apaixonada pelo pai dela, o pai dela super a defendia, né? E assim, super estava do lado dela, né? Mó mimo e tudo mais. Enchi vocês de gírias aí, né? E aí, o que aconteceu?
Um dia, ela passou mal na escola. Ela teve tipo uma crise de ansiedade. Só que ela era criança e a escola mandou para casa e tudo mais. E o pai dessa menina, ele jurou de pé juntos que ela tinha fingido, que aquilo não era real, ela só queria voltar para casa. E assim, né, quando a mãe chegou, quando os adultos da casa chegaram à noite e ficaram, "Nó, o que que aconteceu hoje, né? O que que aconteceu com você?" E aí ela expondo, né, e os adultos que acompanharam o processo expondo, o pai falava, não, fingimento, frescura. E a partir daí, criou-se nela um bloqueio de não poder confiar nas pessoas. Olha que sério, gente. Um bloqueio de não poder confiar nas pessoas. Olha como que o inconsciente dela interpretou. Se o meu pai, que é a pessoa que eu mais podia confiar neste mundo, se o meu pai é a pessoa que eu mais podia contar neste mundo, de repente me traiu, então ninguém é confiável. Todos são traidores. E aí acabou a vida da pessoa, né? Até vir realmente fazer a faxina emocional e curar isso, tá? Você ficava desconfiado? Você confiava nos seus pais? Na sua mãe, no seu pai ou as pessoas que te criaram? Se faça essa pergunta. Ou então, desculpem, ou então pergunte o seguinte para vocês: eu sabia que eu podia contar com eles, que eles iam ficar do meu lado, que iam me ouvir? Me contem. Porque essa é a sensação da criança que se sentiu traída. Ela sente que ela não pode confiar nos adultos. E aí, sabe o que acontece, meus amores? Se você foi essa criança, você não contava para os seus pais as coisas que aconteciam com você de ruim, né? As crianças colocavam apelidos, riam de você, ou se você passou até por algum tipo de abuso, você não contou, porque você sentia que não podia confiar. E aí você resolveu, tipo, vedar a sua vida. Isso é tão comum nas crianças, né? O adulto, pai e mãe, torna-se uma ameaça ao invés de um ponto de apoio, e aí elas precisam se defender dos outros e dos pais. Porque se elas contarem aquilo que os outros fizeram com elas, elas vão apanhar, elas vão ser criticadas, elas não serão apoiadas. E aí, sentimento de traição, que acaba se tornando uma pessoa isolada, tensa, apreensiva, porque fica sempre com a sensação de que a qualquer momento elas serão traídas, que ninguém é confiável, né? É... E aí um outro exemplo é um cliente meu que o pai dele, quando criança, foi embora com outra mulher, e foi embora mesmo, assim, tipo, deixou o menino na porta de casa, entrou no carro e foi embora, e nunca mais voltou. Então, ou seja, gerou aquele sentimento de traição nele, muito forte. E aí, me contem se vocês passaram por alguma situação que na cabeça de vocês sentiam que não podiam confiar nos pais de vocês, que eles iriam ficar ao lado de outra criança, que eles iriam ficar do lado de outra pessoa e não de vocês, eles não iriam ouvir vocês antes de bater, antes de castigar, que eles não iriam ouvir a versão de vocês, a opinião de vocês, porque tudo isso gera o sentimento de traição. Eu não posso confiar. Se eu não posso confiar na pessoa que tinha que ser o meu herói, a minha heroína, meu ponto de apoio, então o mundo não é confiável. Então ninguém é confiável. Essa é a ferida da traição. Coloquem para mim se vocês sentiram, se vocês tiveram. Esse era um sentimento muito comum para mim, porque eu achava que ia ficar sempre do lado de outras pessoas e nunca do meu. Eu nunca ia ter voz, eu nunca ia ser ouvida, o que eu pensava, o que eu tinha a dizer, nunca era relevante. Nunca me perguntavam, né? O castigo já